Dois, três, gravando. Estamos ao vivo então, né? Tá, ao E vivo. aí? E aí, como é que estão as coisas? Muito bem, muito bem. Segundona brava, né? Até pegar no tranco, né? Tudo que eu tinha organizado, eu desorganizei. Depende do nível do domingo aí, a segunda ela às vezes demora um pouquinho. Eu ainda tô bem devagar. Até amanhã, meio-dia, resolve. É só o primeiro, é só o primeiro dia, só parece que tá de férias, pô. Eu já queria que fosse sexta hoje. E aí, E aí, que Tami? vai ser o tema de hoje? Dá uma Eu introdução. separei, eu separei para o pessoal, para quem for assistir agora, para quem for assistir depois, né? Pessoal, seja bem-vindo aí. Só vou me apresentar aqui para eles e aí que separei alguns tópicos para a gente fazer uma abordagem, mas já eu explico isso daí. Então, meu nome é Silvio Bononi, eu sou professor e também treinador comportamental nessa área de desenvolvimento, de gestão de tempo, organização e produtividade. E agradecer, né, o convite da Tamires para poder participar dessa aula e deixar esse tema para vocês, que é óbvio que se a gente fosse entrar nessa parte muito detalhada, né, a gente ficaria aqui horas, mas eu separei alguns tópicos que vocês podem já começar a utilizar, pode fazer uma reflexão sobre o assunto, de uma forma que já pode ser prático, porque a ideia, né, muitas vezes o pessoal acha, eu tenho que ter, né, me preparar e tudo mais para poder me organizar, para poder fazer, para poder acontecer. E na verdade não é bem assim. A gente vai ver aqui algumas coisas que vocês podem trabalhar de forma simples e já pequena para isso depois ir ganhando proporção. Então, alguns insights que vocês podem utilizar, práticas em relação ao que eu posso usar para marcar, o que é interessante, o que não é. É importante lembrar que isso não é um processo engessado. É óbvio que cada um tem a sua prática, vamos dizer assim, né? Outro dia eu estava conversando com a Tamires e ela falando sobre a questão, a gente conversando sobre a questão de agenda relacionado à agenda online ou agenda física. Não tem uma regra, fala você deve usar online ou você deve usar físico. Não tem uma regra. O importante é que você use, que você faça, né? Sempre o importante é acontecer. Uhum. E para a gente começar, eu sempre gosto de deixar a seguinte reflexão relacionado para quando a gente não programa nada, a gente fazer uma retrospectiva, não do ano, porque do ano seria também pedir demais, né? Do ano eu acho muito pesado, E ainda esse mais ano desse ano, né? foi 2020, ainda mais desse ano. Mas vamos pensar, a gente está no mês 10 e eu sempre falo assim, cara, pensa de uma forma, pensa os dois últimos meses, né? Pensa dos dois últimos meses, o que você realizou, o que aconteceu, o que você se programou para entregar agora em outubro, certo? O que foi nos dois últimos meses? E sempre nessa reflexão, nessa primeira reflexão, eu vejo que fica aquela questão de, poxa, assim, aquela dificuldade de lembrar, poxa, eu devia estar agora ou eu devia ter começado o meu curso e agora eu estaria concluindo, sei lá, um curso de repente de 2 meses, né? Aham. Ou um curso de idiomas que começou, ou de repente a academia de 2 meses atrás, a dieta que era 2 meses, aí a gente não vê muita construção. Se eu falar de 30 dias, pode ser que de repente você vai pensar 30 dias. Quanto tempo você passou, vamos dizer, quantos passeios em família você fez? Quantos jantares você saiu em família, né? Ou parque, ou um shopping, uma caminhada, né? Quanto tempo você ficou até mais tarde no escritório para entregar coisas que Ixi. não entregou dentro do prazo, Aham. sabe? Então, sempre pensar nessa reflexão. E aí, a gente pensar também na última semana. Hoje é de segunda-feira, então, de segunda até sexta, de segunda até sábado passado, o que você entregou, o que você, né, o que aconteceu da última semana, né? Quais foram as atividades, grandes atividades que você fez na última semana. Uhum. Por que eu sempre pergunto isso? Porque essa reflexão faz a gente dar aquele estalo, aquele, né, que, realmente, essa última semana, último mês, os últimos 3 meses, né, e aquela coisa louca, de repente, pandemia e tudo mais, o que eu fiz? O que eu vou entregar agora? O que eu vou entregar de outubro até dezembro?
por exemplo, né? Onde que eu vou passar minhas férias em dezembro? Ah, quantos dias eu vou viajar e tudo mais. Então, é uma forma de a gente já começar a pensar nisso. Quando a gente para pensar nisso, né, que dá esse estalo, a gente, pô, realmente, né, tá faltando alguns ajustes para melhorar né, nesse ponto, né? Então, o Fala que para que a o gente... pessoal pegar papel e caneta, Sil. Ah, exatamente, exatamente. Não, já tava, para mim Pega que um eles já estavam, né, caderno. com o caderninho ali, e tudo mais, caneta, né, lápis, alguma coisa, mas que você tenha, se você está com o computador, depois aí abre um bloco de notas para você ir anotando. Que daí a gente vou, né, passar agora para você alguns pontos para você poder já começar a pensar em processos de repente já não a semana. Já te falo o seguinte, porque entenda uma coisa, a gente começa sempre nesse processo, para quem não usa nenhum tipo de agenda, nenhum tipo de controle, nada, não queira programar o seu mês, não queira programar, às vezes, nem a sua semana, já vai ser difícil. Então, vamos programar pelo menos aí 2, 3 dias, vamos programar o próximo dia. Então, vamos pensar, para a gente começar, então, num planejamento semanal, ok? Então, vamos pensar num planejamento semanal. Como eu poderia começar um planejamento semanal? Então, pense da seguinte forma, né? Pessoal, planejamento pessoal semanal. Uhum. Sempre nós devemos pensar que a gente deve fazer uma reunião para esse planejamento. Só que essa reunião é sempre com a gente, a reunião é com você. Então, a Tamires vai fazer a reunião dela com ela, eu, Silvio, faço as minhas reuniões comigo, né? Uma vez ou duas na semana. Não precisa ser todo dia. Uhum. Talvez no começo até precise, né? De repente a prática e tudo mais começar até precisa, mas pelo menos assim, o ideal pelo menos uma vez na semana. Ah, qual que é o dia ideal? O dia ideal sempre é o sábado ou o domingo. Eu prefiro domingo. Eu prefiro domingo à noite, 7, 8 da noite, tá? Entenda, não tô colocando uma regra do horário não, tá, Tamires? Estou só dando uma sugestão de uma prática que eu uso que eu acho que dá muito certo. É Uhum. muito bom porque já aconteceu domingo, quem passou com a família já passou, né, e tudo mais. Aí vai chegando aquele fim de domingo, você vai preparando algumas coisas, a gente vai, sei lá, vai preparando uma roupa para o outro dia, preparando as crianças e tudo mais, pensando no almoço de segunda, enfim. Então, o domingo à noite eu gosto muito de fazer essa reunião comigo. E é Uhum. onde você vai listar, vai pensar tudo que você quer fazer durante a semana, tudo que Tô você anotando quer e aqui já. precisa. Oi? Eu tô anotando aqui as dicas. Ah, legal, legal. Então, pensar em tudo que você quer e precisa realizar à noite. E aí, eu vou colocar um ponto a mais, além disso tudo, um ponto a mais. Tá? A gente não vai entrar muito, mas eu já vou. Normalmente, nas mentorias individuais, a gente fala muito disso aí, sobre os papéis que a gente desenvolve. E eu acho muito interessante o seguinte, em perceber que eu, Silvio, você, Tamires, quem estiver assistindo, a gente tem durante o nosso dia vários papéis. Que tipo de papéis? Tem a Tamires empresária, a Tamires professora, a Tamires esposa, a Tamires filha, certo? A Tamires mãe de pet, entendeu? Tem todos esses papéis durante o dia. E é muito interessante você colocar, muito legal que você comece a colocar no seu planejamento da semana itens para desenvolver, para melhorar esse papel. Um exemplo. Ah, a Tamires coloca lá que na quinta-feira, né? Ela olha, vai saber se quinta-feira à noite não tem ninguém para atender. Pô, quinta-feira eu vou colocar uma visita para casa dos meus pais, que faz dias que eu não visito eles. Vou colocar que quinta eu vou fazer isso para nenhum outro compromisso me atrapalhar, entende? Vou colocar que todo dia de manhã, sei lá, das 7 às 7h30, eu vou passear com a trufa, entende? Vou passear com ela. Colocar, então, são papéis que você coloca. Ah, de tal e tal dia eu tenho um curso que eu vou realizar, Uhum. certo? Ah, eu vou colocar aqui, ó, para mim e para o meu marido, eu vou colocar, ou para minha esposa, eu vou colocar, para a gente ser a terça do casal. Nessa terça a gente vai sair, ou em família, ou vou sair, vou deixar, se quem pode, vou deixar meus filhos com alguém para poder sair com o meu marido, com a minha esposa, né, com o meu companheiro, minha companheira, para poder sair e poder ter aquele momento de casal durante a semana que às vezes a gente esquece. Aí Isso. fim de semana tem outros compromissos, na semana também. Uhum. Então é muito legal que quando a gente vai fazer esse planejamento, a gente pense nesses papéis que a gente quer ter também. Seja Isso para que estudar você está alguma falando coisa. é muito legal, porque a gente não coloca da nossa vida pessoal, né? Geralmente a gente organiza a nossa vida, trabalho,
Tipo, ai, tem Uhum. que entender isso, tem que falar com fulano, tem que não sei o quê. E a nossa vida mesmo a gente não coloca. Tanto é que às vezes passa a semana e tipo, eu quase não janto com o Gustavo, porque eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu tô dando aula, porque não sei o quê. Uhum, uhum. E a gente não coloca como compromisso a nossa vida pessoal, né? E eu acho que aí Exa tem um esgotamento também, né? Dá um burnout. exatamente, porque a gente, você que nem você falou, a gente pensa no trabalho, né? A gente vai lá, põe lá reunião, 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 vamos ter reunião, mas não pensa, por exemplo, nessa questão da família. Até é interessante, de repente, se você tem um familiar que mora longe, você coloca lá, tal dia, tal hora, ligar para fulano. No horário que você sabe que vai estar tranquilo, sabe que nada vai te atrapalhar para acontecer aquilo. Entende? Então a gente tem essa construção dos vários papéis que é muito legal que a gente tenha eles, né, também definidos na nossa agenda quando a gente tem uma série de compromissos, série de pessoas demandando coisas para a gente. Então faça isso. Começa a descarregar no domingo na sua reunião com você, descarregar esses papéis que você vai ter na semana. Ah, reuniões, tudo mais, tem que estar colocando lá, beleza. As reuniões normalmente já ficam bem agendadas antes, você já tem. Ah, não, tal dia é noite do casal, a partir de tal hora em diante. Noite com família, ligar para um familiar, alguma coisa, né? É, uma coisa que eu vi muito legal, que é uma prática que é muito, muito, muito bacana de fazer, que tem um poder muito mais forte, às vezes, do que uma ligação, né? Fica até como um bônus isso, é às vezes você, ao invés de ligar, se não puder, alguma coisa do tipo, mandar uma mensagem, né? Mas mandar uma mensagem, falar, oh, tudo bom? Tô mandando aqui, lembrando que você é muito importante, não sei o quê, tarará, tarará, tarará. Pode ter certeza que isso vai fazer uma grande diferença na vida da pessoa. Às vezes você não pode ligar durante o dia, mas põe lá, mensagem, você vai gastar o quê? 5 minutos? Muito até, vai gastar muito menos. E vai fazer já uma diferença. Então, né, a gente pensar nesses papéis. Então, esse é o processo que eu falo do... Nossa, se eu vi um latido, essa é a pantufa, tá? Não sei se ouviram aí. Esse é o processo que eu falo do download, do descarregar as ideias, é um jeito de você pensar. Aí você vai perguntar, Silvio, como que eu faço com os horários? Calma, não se preocupa com o horário, não se preocupa com o dia, nada. Coloca só no papel, tudo. Ligar para fulano, reunião com não sei o quê, estudar não sei o quê, ler não sei o quê, visitar não sei quem, tarará, passear, tudo. Põe no papel, entende? A partir do momento que você tem ela ali no papel, você já tirou um peso de dentro de você para poder tirou esse peso para poder colocando no papel já essa questão da cabeça, de ficar martelando ali na sua cabeça aquele tempo todo. Tem que Já fazer, deu uma... tem que fazer, tem que fazer, né? Tipo, que a gente. Peraí que tá meio baixo que eu não ouvi, pera só um pouquinho. Daquele jeito que a gente fica, né? Tipo, tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso, e daí quando você vê, você já esqueceu que você tinha que fazer aquilo e você não fez. Isso, é aquele negócio, né? Pô, eu não posso esquecer, não posso esquecer. É isso aí, ficar lá martelando o negócio lá, e que na maioria das vezes que acontece, a gente esquece. Esquece. Entende? Então, é o processo do download. Então, descarrega todas as ideias, mas lembrando que você coloca o seu pessoal e profissional. Isso tem que ser, tem que estar harmônico. Tem que ter uma harmonia entre os dois lados. Não pode nem pender de um lado, nem pender de um outro. Sim. Tá? Legal? Então, você vai listar isso aí, tudo que está conectado com as coisas que você quer fazer. Aí vem Então, uma coisa que a gente pode falar. fazer uma retrospectiva aí para o pessoal entender. Então, a primeira dica que você falou é tirar um dia para se organizar. Então, seria ou no domingo, que é uma coisa que você faz com você que funciona, né? Que é ou no sábado ou no domingo. E É, assim, o ideal não espere começar a semana, ou melhor, não espere segunda. A probabilidade de você não fazer isso depois no resto da semana é grande. então, no domingo, que daí eu vou lá e descarrego, tipo, 3 dias de coisa que eu vou fazer, tipo, segunda, terça e quarta. Isso, pensa em segunda, terça e quarta, por exemplo. Ótimo. Segunda, terça e quarta, você já pensa nos 3 dias ali. E uma coisa assim, já coloco um ponto de atenção. Quando a gente começa a fazer esse processo na empolgação, a gente regaça a segunda-feira, porque é o dia que a gente já quer fazer tudo. Não faça isso, não sobrecarrega a sua segunda, a sua terça, tá? Se você pode colocar compromissos durante a semana, distribui, mas não fica com aquela empolgação de querer lotar a segunda. Não, não faça isso.
Eu vou dar até uma dica que eu faço, uma coisa comigo, que antes eu não fazia. Quando começou a pandemia, e essa coisa de trabalhar em casa, quarentena, eu, Aham, segunda-feira, eu ficava o dia inteiro, eu nem almoçava, passava, virava, quando eu via já era 10 da noite. Tipo, aham. eu queria resolver as coisas que eu sentia que estava atrasada. E daí eu fui fazendo isso durante uns 2 meses, e isso foi fazendo muito mal pra mim. Fui ficando ansiosa, ficando nervosa, porque ia chegar segunda-feira eu sabia que eu tinha um trilhão de coisas pra fazer. Hoje em Aham. dia eu faço totalmente diferente. Eu não marco quase ninguém na segunda-feira. Eu tiro para eu resolver minhas coisas. Se eu tiver que ir no salão, eu Ótimo. vou no salão. Se eu tiver que fazer, parece até meio besta, mas eu tiro realmente uma segunda-feira assim. Se tiver uma pessoa que eu tenho que atender, o encaixe, geralmente eu coloco o cliente novo, que é uma coisa que eu Uhum. não tenho ainda, e é reunião, coisa mais rápida. Mas eu não deixo minha segunda-feira também lotada. Só que a terça. Mas aí, se você lota a terça, entendeu? Assim, eu digo pelo fato do seguinte, porque muita gente, quando começa, coloca na segunda, principalmente, um compromisso atrás do outro, Aham, entendeu? Ou a segunda e a terça lotada, aí sim. não resolve da segunda já acumula para a terça já está lotada e a coisa vira uma bola de neve. Vira uma loucura, na verdade, né? Exato, exatamente. Agora que nem você, beleza, você deixa a segunda livre. Se a sua terça já é mais lotada, mas a segunda você já se programou. Se tiver que mudar alguma coisa, você já tem o condomínio ali da segunda, que você tem essa forma de poder mover a agenda, entende? Aham. Diferente de você lotar já a segunda, chegar atropelando um monte de coisa e a coisa e passando. E aí eu falo para vocês o seguinte: o ideal, quando a gente não tem muita prática, começa agendando. Se você não vai colocar, não vai colocar toda semana, né? Nem aconselho isso, mas Olha, coloca agendando 4 horas. Marque 4 horas do seu dia. Só 4. Cadê? Deixa eu ver. O que você mostrou? tô na agenda. Ah, Essa não. é a agenda da semana, né? É já 3 dias aí, né? É. Ah, Mas eu tenho uma ótimo. agendinha que eu comecei a usar e no começo eu nem usava. Se for abrir ela, antes de abrir eu não tem nada. Era como se eu não fizesse nada. E depois que eu comecei a colocar, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu coloco até assim, fazer, igual você falou, né? Ah, Fazer uma ligação para fulana. Tipo, então eu vejo lá na agenda que tá, eu já vou e faço. Então, tô entende? aprendendo aqui. Tá ali, né? Ali, e você sabe que se você jogar para frente, vai conflitar com alguma coisa. Tá. E aí, que eu falei, quando você não tem, eu estava falando aqui, quando você não tem a prática, coloca só 4 horas do seu dia. Quando você não sabe muito bem, vamos dizer, não sabe muito bem o que fazer, mas você vai colocando as coisas, programa 4 horas, programa 2 horas de manhã, 2 horas da tarde, e faz isso para 2, 3, 4 dias. Você entende, Tamir? Porque quando você faz isso, Uhum. aqueles compromissos, é lógico que você não vai fazer só aquilo, mas você vai fazer outras coisas. Mas é para você começar a criar o hábito da disciplina. Aqueles compromissos que estão na agenda, o horário das 9 às 11, você sabe que é aquilo que você vai executar. Uhum. E poder executar aquilo. É sempre aquele negócio, eu estou começando o processo, então é aos poucos, né? Sempre em pequenas doses. Então começa lá 4 horas do seu dia. Em vez de fazer de segunda a sexta, faz de segunda a quarta. Mas e aí, Silvio, quinta e sexta? Programa na sua quarta-feira outra reunião com você, um pouco mais rápida agora. Meia Uhum. horinha ali era para você ver os compromissos de quinta e sexta. Não Entendi. espera chegar quinta, Uhum. né? Então, Deixa eu te falar então uma vamos lá. coisa que eu acho que é Fala. legal, a questão da agenda, de escrever, porque eu pelo menos sou assim, né? Quando eu escrevo na agenda, e aí eu tenho que desmarcar, eu tenho que riscar a agenda, né? Isso é Uhum. péssimo. Então, é muito mais difícil, eu achei, e eu acho, que depois que a gente começa a colocar os compromissos na agenda, escrito mesmo, você desmarca muito menos, porque você não quer que fique tudo rabiscado. É muito, Ah, muito chato você rabiscar um compromisso, sabe? Tipo, putz, esse horário aqui tava para o Silvio, mas aí eu não vou poder, eu vou riscar ele. E é muito chato. Então eu sempre, quando eu tenho um compromisso assim, eu falo, cara, tomara que a pessoa não desmarque, tomara que eu não desmarque, porque eu não quero ficar rabiscando a minha agenda. quero riscar o nome da pessoa, né? A agenda É sério, rabiscada. isso é de verdade, porque depois fica uma bagunça, tipo, cancelada, aí eu não sei.
E eu sempre escrevi de caneta porque eu não gosto de apagar os compromissos. E quando a gente fala, tipo, ah, não, depois eu te ligo, fica tão no ar, né? Tipo, ah, depois eu te ligo, que se você não ligar, não tem problema. Agora, quando você coloca lá, ligar para o Silvio, você vai ligar porque tá ali no papel, você não tem como riscar e achar que esqueceu, né? Enfim, muito louco isso, mas é o que eu coloquei. Isso aí, eu depois te ligo, eu chamo de compromisso de balada. A pessoa que você encontra aleatória na balada, depois te ligo. Nunca mais vai ligar, Vamos velho. marcar alguma coisa. Como é que é? Cortou? Ou vamos marcar. Ai, que bom te ver. Vamos marcar alguma coisa? Vamos. É Então tipo vamos assim, marcar ficar na hora. aleatório no ar, né? Eu sou o tipo de pessoa que você encontra com a pessoa na rua, ela falar assim pra mim, vamos marcar? Eu falo, vamos sim, quarta-feira eu tenho horário, que horas você pode? Aí a pessoa fala, ah, Pronto. quarta não dá. Aí você já fica, ah, então quinta. Quinta não dá. Eu falo, ah, então tá bom, então foi Então, culpa aí você já sua. entendeu, né? Então não Pronto, já iria. 2 dias não deu, você já entendeu. É tipo assim, a pessoa entendeu e você também entendeu o recado. Uhum, exatamente. Exato, exato, exatamente isso. A questão, a gente começa a acostumar tanto com a agenda que a gente não vira um robô, mas a gente começa a respeitar o nosso horário com as coisas que a gente tem programado e começa também a respeitar o horário das pessoas. Uhum, Entende que o tempo de todo mundo tem essa importância. Eu falo, organização, para mim, é liberdade. uhum. Entende? Quando você tem organização, tem essa gestão de tempo, de horário, para mim é muito liberdade, porque você sabe, cara, aqui eu tô com o dia livre, e se eu vou fazer alguma coisa, se eu quiser sentar com um amigo para tomar um café, sem nada, eu fico ali tranquilo naquele horário. Não me Curte preocupo que eu tenho que ligar, que eu tenho que gravar, que tem que fazer alguma coisa. É, você curte o momento mesmo, né? Isso que é importante. Você está presente ali, né? Você está totalmente naquele momento ali. Vende da gente que vai lá, senta no negócio, fica ali preocupado, não, porque precisava fazer isso, precisava fazer aquilo, aquela coisa toda. É, Então, a gente vai entendendo com o tempo que essa questão de organização é liberdade, sem dúvida. legal. Tá? Vou Então, anotar essa recapitulando. frase aí agora. Oi? Vou até anotar essa frase. Organização é liberdade? Organização é liberdade. Organização é igual liberdade. Então, recapitulando, Mi, Hum, falando do processo, né, de preferência no fim de semana, né, o sábado ou domingo do download, aquela 1 hora, meia hora que você vai reservar bem tranquila para você fazer o descarregar, né, o download das atividades, lembrando de conciliar os papéis que você desenvolve dentro da sua vida, trabalho, família, lazer, tudo. Se você não tem a prática, começar agendando 4 a 5 horas do seu dia, não lotar a agenda já de segunda-feira, né? Colocar lá não esgotar a segunda, né? Então, lembrando disso daí, tá? Outro ponto importantíssimo, né? Que é deixar espaço para imprevistos, né? Deixar espaço para imprevistos. Lembre-se, se você tem um compromisso que vai das 7 às 8, ele pode atrasar um pouco. Não marque o próximo 8h10. Marca 8h15, 8h30 de preferência, né? Então, espaço para imprevisto é a maioria. Trânsito, deslocamento, né? Lembrar que a gente tem essas coisas aí que são importantes. uhum. Então, e vai começando dessa forma. Planeja metade do seu dia e você vai aumentando, tá? De início, você vai aumentando aí. Aí, beleza. Aí, vamos lá. Você fez o download. Já passei para você, né? Para você a questão de algumas dicas do que não, né? De tomar cuidado. Então, fez o download. É muito legal, daí depois de você listar suas atividades, você colocar uma classificação nela. Classifica principalmente as atividades que são importantes. Marca aquelas que são importantes. O que são as atividades importantes? São atividades que vão levar a um objetivo específico, que tem a construção de alguma coisa. Quando a gente trabalha a construção de meta, né, a gente não vai falar, mas só para saber, quando a gente trabalha a construção de meta, a gente tem atividades que são extremamente importantes, que vão fazer parte da sua meta lá na frente. 6 meses, um ano, enfim. Né, que você faz todo dia, toda semana, para a construção de uma meta. E essas importantes são aquelas que você não pode deixar de fazer, são aquelas que normalmente têm horário de início e fim. Então, um cliente é importante, que você tem um agendamento, um encontro com ele, super importante, porque ele tem um horário de início e tem uma previsão de término. Previsão de término, né? Mas é um compromisso importante. Ah, Silvio, é importante, de repente, uma atividade importante para você que é casado. Uma saída terça-feira com um companheiro, com a companheira? Sim, por que não?
É um momento que faz tempo que você não faz, é importante que ele aconteça, sabe? Então, a gente classificar atividades que são extremamente importantes, que aquelas atividades, em hipótese alguma, você vai colocar outro compromisso naquele lugar. Entendi. Sabe? Então, eu tenho certeza que não são todas as atividades que você vai extremamente são importantes. Tem coisas que a gente consegue mudar, tem coisas que a gente consegue jogar, né? Precisar readequar ela pode acontecer. Só que as que você classificar como importantes, respeite o horário de início e término dela e o dia que ela vai acontecer, tá? Para que isso não fique postergando. Então a gente coloca dessa forma. E tem atividades também que às vezes a gente esquece, que são o que nós chamamos de circunstanciais, atividades ao acaso, tá? O que são elas? São, na maioria dos casos, imprevistos. Coisas que não vão contribuir para você, mas que às vezes você não tem um controle, elas vão acontecer, tá? Então essas atividades, elas nem sempre você vai conseguir classificar elas, tá? Mas às vezes você pode colocar lá momento de lazer, lá, Netflix, enfim, porque se acontecer alguma coisa, não tem problema se ela não acontecer, você põe outra coisa, beleza. Mas é legal você, às vezes, colocar essas atividades circunstanciais. Só que tem que tomar o cuidado. Por que eu falo sempre a classificação? Para você, no final da semana, quando você tem a sua listinha lá, você dá uma olhada e fala, nossa, qual foi o tempo que eu gastei na minha semana? Aí quando eu perguntar para você assim, como é que foi a sua última semana, os últimos 7 dias? Aí você dá uma olhada e fala, nossa, das importantes que eu precisava fazer feito, das 10 importantes que eu precisava fazer, fiz 3. Porque eu perdi muito tempo com atividades ao acaso que aconteceram. E aí vem um outro ponto de atenção. Atividades ao acaso, você às vezes não escolhe, outras vezes você dá espaço para que elas cheguem. Quem te demanda tarefa, por exemplo, é uma atividade ao acaso. Eu tenho um problema, eu vou lá e demando para a Tamires. Tamires, fez isso aqui para mim, fazendo um favor? Tamires pode me falar, olha, agora eu não posso, mas posso ver isso para você tal horário que eu tenho espaço na minha agenda. Ou seja, você tem um cliente agendado, chegou o cliente, olha, me atende agora aí, beleza? Rapidão? Não. É o falar não, né? É o falar não. Saber falar não. Saber falar não. Tá? Então, só é esse detalhe aí. Então, descarrega, classifica as atividades para você poder começar a separar. E aí você já vai ver se tem coisas que você pode se prevenir, se preparar. Pô, olha isso aqui, ó. Tem que quarta-feira, não sei o quê, tem um evento para ir. Então, já vou marcar que na terça eu preciso ver um sapato que eu não tenho, uma roupa que eu não tenho para esse evento. Então, você já começa a se prevenir, tá? Você começa a antecipar essas tarefas que pode chegar lá na frente, ela vai sair de importante, que é um evento, ela vai virar o que a gente chama de urgente. Aí, se ela virou urgente, ela tem que ser resolvida a todo momento. Tá? Um planejamento que pode ter alguns erros é muito melhor do que nenhum. Entendam isso. Tá? Seu planejamento pode ter erros? Pode, sem problema. Pode acontecer e vai. Mas é melhor do que nenhum. Tá? E aí, um ponto muito importante usa o post-it, né? Uma polêmica grande. Post-it. Vou mostrar para você. Cara, post-it é o seguinte. Gente. Eu estava até fazendo um experimento com post-it, tá? O meu sumiu aqui agora. Eu tinha um aqui que eu estava fazendo um experimento com post-it. Eu não me dou muito bem com post-it, tá? A Miris é uma pessoa que ela é adepta ao post-it. Post-it tem os dois lados. Tem um lado bacana que você pode colocar com várias atividades colada em um mural no monitor que você vai estar sempre olhando e à medida que você vai resolvendo, você vai tirando e tendo aquela sensação de eliminado, de tarefa concluída e eliminada. Ou você tem que fazer um teste com você. Se para você o seu post-it ele vai virar de amarelo, vai virar preto parte do monitor, que ele vai ficar eternamente lá. Tá? Então a gente tem que saber essa situação. E aí, se esse post-it está no seu monitor há muito tempo e você não resolveu, você pode pensar em duas coisas. Essa tarefa que você colocou lá, ela está há tanto tempo para fazer e você não fez que... Pensa comigo, ela era para fazer segunda. É sexta-feira, você não fez ela e você disse que vai fazer segunda. Mas espera aí, se você não fez até hoje, será que você precisa realmente fazer isso? Será que isso é necessário já fazer? Entende? A gente já começa a ver, é uma tarefa que nem é tão importante então para fazer, porque passou 5 dias.
você não fez, e aí vai jogar mais para frente, e não fez diferença nenhuma, fazendo ou não, então você pensa nisso. Ou um outro problema que é mais grave, que é que você está sendo muito procrastinador, deixando muito, muito, muito para depois. Que a coisa está ali, você está olhando e não está fazendo, está olhando e não está fazendo, mas ela tem que ser feita. Então tem que tomar cuidado nesse Por que a gente fica ponto. procrastinando, né? Por que não fazer? Oi? Por que não fazer, né? Porque a gente fica nessa, daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu faço. E quando você vê, já tá, tipo, não tá só aquela tarefa, né? Tem mais uns 80 tarefas para você fazer junto. Então, um monitor que nem uma árvore de Natal ali. Você fala, Mas é o que eu estava falando. Às vezes tem algumas que você coloca ali, e aí você vai deixando, deixando. Quando você vê, passou, gente, muitos dias. E você não fez. Cara, exclui ela de uma vez, porque não faz diferença pelo jeito para fazer ou não, sabe? A gente vai deixando para lá. Tem que ver essa questão. Porque entenda o seguinte: sempre que a gente vai fazer coisas, você pode se fazer a pergunta da seguinte forma: da sua lista lá tem coisas que você realmente deve fazer e tem coisas que você pode fazer. Então classifica isso também. Saiba diferenciar o que tudo você pode fazer, mas tem coisas que naquele momento você deve fazer. Tudo posso, mas tem coisas que eu devo. E aí você, com as que você deve fazer, você priorizar elas. Priorize elas, porque elas realmente vão fazer diferença para algum projeto específico seu. entendi. Legal. Então, recapitulando: download, processo de descarregar, classifica as tarefas importantes. Se possível, coloca lá, devo fazer lá, tá? Coloca lá uma classificação extra para você saber. Pode fazer o teste post-it. Começa programando 50% do seu dia, parte dele para treinar, 4 horas do seu dia, e 3 dias da semana. Quando chegar na quarta, você deixa programado na quarta um período que você vai parar para você olhar para a quinta e para a sexta. Se você achar nesse processo todo um pouco complicado pensar 3 dias, dá um passo para trás. Faz de um dia. Hoje é domingo, vou fazer a minha agenda de segunda. Segunda, antes de eu sair do escritório, antes de parar tudo, já penso na minha terça. Comece em partes. Não queira fazer de uma vez tudo, porque não tem essa necessidade, não tem essa pressa. Um passo de cada vez. Entendi. E é importante, então, eu colocar na minha agenda também, quando eu quiser não fazer nada. Eu vi que você postou no seu Instagram, inclusive para quem quiser seguir o Silvio, é @Silvio Bononi, tá? Além do planejamento. Você postou, se você não quiser fazer nada em determinada hora, deixe isso definido. Por exemplo, eu gosto, que nem eu falei pra você, segunda-feira é um dia que eu não gosto de encher minha agenda de coisa, porque eu gosto de, sei lá, às vezes ficar vendo TV. Então eu devo, tipo, colocar na minha agenda lá, meio-dia às 2, assistir TV, fazer nada. É nesse sentido? Se você tiver muitas coisas, tem gente que fica muito ansioso quando não tem nada para fazer. Aí tem lá, queria ter um dia livre, sei lá, para gastar 1 hora lendo, para estudar, sei lá, violão, alguma coisa do tipo, para ver uma série minha que está atrasada. Você pode colocar. Eu gosto muito de deixar, eu me sinto melhor às vezes deixando a agenda do sábado preenchida, e às vezes da sexta, um período da sexta, eu deixo ela às vezes em branco, sem nada. Quando eu olho na minha agenda da semana, eu vejo a sexta livre, aquilo me deixa tranquilo. Porque daí, e quando chega a sexta? Quando chega a sexta, eu vou fazer o que me der vontade. Eu acordei hoje, eu quero sair, eu quero, sei lá, eu quero ir pro shopping, tomar um café. Vou lá, tranquilo, sem peso na consciência, porque eu deixei alguém de atender, porque eu deixei alguma aula de gravar, porque eu deixei alguma coisa de fazer, porque eu deixei alguma coisa de estudar. Não tenho problema nenhum. Então, aquele dia, de repente, que nem a Tamires na segunda, deixa livre. Se você não quiser colocar nada, não coloca. Quando você acordar, você lembra que você acordou para aquele dia tranquilo. O que eu vou fazer? O que te der vontade. Entendi. Gostoso também. Isso, você sabe que isso é um tabu muito grande, né? Você ter direito a deixar um dia sem fazer nada, né? Ainda mais quando você escolhe uma segunda ou uma sexta-feira, porque socialmente falando, a segunda-feira é o início de tudo.
as pessoas não consideram o domingo como um dia da semana, né? Consideram o domingo como um fim de semana e domingo já é o Uhum. primeiro dia da semana. Mas quando você fala para a pessoa, tipo, segunda-feira eu vou pro shopping, eu vou almoçar, eu vou no salão, a pessoa fala, gente, por que você vai fazer isso? Você não vai trabalhar? Né? Parece que você está fazendo uma coisa muito errada, mas isso Uhum. é o que você falou. Organização é liberdade. Então é só você falar isso para a pessoa. Olha, eu consigo me organizar a tal ponto que eu consigo me dar o luxo, né, de ficar à toa, de ficar Nasce- fazendo o que eu é, quero, né? E é um é tabu um, grande socialmente falando. As pessoas têm sim. mania de ficar, tô corrida, nossa, tô atendendo, tô não sei o quê. E você fala, gente, que super workaholic essa pessoa. Mas é o que acontece. E você não tem que ter medo, né, Sil, de colocar na agenda esse momento seu, porque isso envolve muita saúde mental, né? Você também fala disso, Sim, né? eu fico hoje eu particularmente eu fico tranquilo. Se eu não colocar nenhum compromisso na sexta, eu fico absolutamente tranquilo com a minha sexta-feira, porque os outros dias eu resolvi aquilo que precisava ser feito. E aí esse tabu de ser sexta ou de ser segunda, né, de você poder fazer, as pessoas, principalmente quem tem um negócio próprio, tem mais liberdade para isso, né? E elas podem, por exemplo, que nem você diz, deixar a segunda. Qual o problema? Eu até fiz uma postagem sobre isso aí que você estava falando aí. O nosso dia, o domingo é o primeiro dia. Então, por isso que eu falo que é reunião, porque não deixa para segunda, faz domingo essa reunião, faz essa programação, que daí você sabe o que é importante para você concluir e sabe se precisa ser na segunda ou na terça em diante. Então, não tem problema nenhum. Se você tem todos os compromissos agendados, terça, quarta, quinta, sexta, às vezes sim ou não, o sábado, qual o problema da segunda não ter nenhum compromisso? Sim. Legal. Ó, esse aqui que é o Instagram que o senhor falou e esse que é o post, né? É Do, esse aí. do domingo é o primeiro dia da semana e aqui tem a copy, bem legal. Depois entra lá para vocês darem uma lida. Tem uma pergunta que eu queria te fazer que eu sempre fico na dúvida, acho que não sou só eu. Tá. Qual é a diferença sobre meta e propósito? Tipo, a minha meta de vida ou eu tenho propósito de vida? Qual que é a Uhum. diferença disso? Tem uma diferença assim grande. Meta, ela tem um fim, ela tem passos para chegar a um determinado fim. Eu tenho uma meta de emagrecer 5 quilos. Porque meta é muito específico. Sabe? Hã? Como que você Oi? sabe? Como você sabe dessa minha meta? E ela tem que ter prazo, viu? Além de tudo, metas elas são específicas, tem prazo, né? É quantitativo. Então, eu defino detalhes de uma meta, né? Quero fazer uma Eurotrip, beleza? Você sabe mais ou menos o mês que você quer ir, né? Quando eu falo mais ou menos, porque você fala agosto, pode atrasar setembro, mas agosto de 2022 eu quero fazer uma Eurotrip. Você sabe quantos dias, quanto que você precisa ter para poder gastar e quanto você precisa economizar até lá. Sim. Então, meta é dessa forma. Então, sempre lembre, específica, tem data de entrega, né? Eu posso ter várias metas durante o ano. Uhum. Posso ter, né? Aí, agora, propósito ou missão de vida, ela vai mais da essência, daquilo que você quer fazer para o mundo. Por que que eu tô aqui? Qual que é a sua missão, certo? Qual é a sua missão de vida? Estou aqui porque quero ajudar as pessoas, tarará, tarará, em determinado sentido, em determinado assunto. Então, é um desígnio que você tem do porquê você está nesse mundo, aquilo que você quer contribuir, de que forma você quer contribuir para o mundo. Isso é o propósito, é a missão que você constrói. E a gente, né, lá na mentoria de organização, eu falo também sobre ajudo nessa construção de propósito de missão de vida. E lembrando que missão, ela pode mudar no decorrer do tempo. Você, Uhum. de 10 anos, você acredita numa missão, daqui 10 anos, 5 anos, fala, não, mas espera aí, minha missão é isso, mas eu quero mais isso também, contribuir com alguma coisa, entende? Então, a missão, ela é voltada para a vida, ela não tem um prazo para acabar, não, ela é voltada daquilo que você quer trazer para o mundo. E Sim. meta, ela vai sempre ter específico. Então, a missão, a missão ela é sempre macro, né? Então, é uma coisa. Não é macro, porque ela não depende da meta, entende? Ai, A,
A missão, eu Ah, vou até abrir aqui a... Deixa eu abrir aqui para... Aqui. Só que eu vou pegar aqui para... beleza. Ah, tá. Abri. Então, a missão não é o macro da meta. A missão é do ser, é da pessoa. É o que eu É sou. eu, Então, eu Lúvio, sou. o que eu quero contribuir para o Hum, mundo, o que eu quero contribuir para as pessoas, o que a Tamires quer contribuir, o que a Tamires quer trazer para o mundo. Nada a ver só com o seu emprego, com o que você faz, com é um todo, entendeu? É é um a todo, marca que eu quero deixar. um legado, isso, a marca que você quer deixar o legado, o que você vai trazer, né? Tem, a gente fala não, perdão. Tem no livro o Desígnio, ele diz que o desígnio da pessoa, ele é voltado, né? A pessoa, ela descobre o desígnio, a missão dela, ela Hum, descobre em cima daquilo que mais incomoda ela nas pessoas ou no mundo. Aquilo que mais me incomoda nas pessoas, hum, né, pode ser parte do seu desígnio. Que você quer consertar aquilo, que você quer arrumar aquilo, você quer contribuir para que isso seja melhor. Entende? uhum. Que Entende? louco isso, Então, sério. oi? Que louco isso. Sim, sim, sim. É bem doido, mas Sabe, fala disso aí, eu acho muito legal. sabe o que que eu acho que é muito louco também? Essa coisa da missão e propósito, que propósito virou uma palavra bem na moda, assim, nesses últimos tempos, né? Ainda mais Uhum, na rede social. Tipo, o propósito do meu Instagram, o meu propósito de vida é. Mas tem gente que até hoje não sabe qual que é o propósito dela, assim. É claro que você não sabe o resto da sua vida toda, né? Mas assim, uhum, qual que é o seu propósito tipo assim, daqui 2 anos, né? O que que você quer nesse momento? E eu até tô falando isso porque eu tive uma discussão esses dias com uma pessoa que eu penso muito alto, assim, muito grande, eu não consigo pensar pequeno. Então, isso incomoda muita gente também, né? O fato de você pensar grande e as pessoas são muito o real, né? uhum. E quem tem uma visão criativa um pouco mais além, consegue enxergar umas coisas que podem acontecer, mas também não que realmente vai acontecer, mas do jeito que é. Mas, né, a gente pensa. E aí, Sim, sim. e aí eu falei para essa pessoa que o propósito do meu profissional era fazer isso, isso, isso e assado. E que daqui, tipo, ia ser daqui 2, 3 anos. E a pessoa falou: Nossa, você é muito louca de pensar isso, porque isso é impossível de você calcular. Só que é muito louca ela, né? Porque, tipo assim, eu tenho um objetivo Uhum, que eu tenho que, então, tipo assim, que eu quero fazer. Que é no caso que você falou da meta. Eu tenho as metas para uhum. alcançar o meu propósito, né? É essa ideia, porque o que você está falando, por exemplo, propósito, só colocar um detalhe ali também, mas não, você não está errada, mas só um detalhe que essa ideia de propósito da empresa é a mesma ideia do propósito de pessoa. Uhum. Se você pega lá Peugeot, qual que você vai lá? Tem lá missão, não sei o que lá, né? Então tem a missão. Qual que é a missão? Ah, é ser a maior, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O pessoal é a mesma ideia. Entende? É a mesma ideia. A missão que você cria para Tamires, eu acho bem interessante ter isso. A missão que eu crio para Tamires, porque a Tamires hoje está com uma empresa, daqui tanto tempo pode ter três, quatro, e essas empresas terão as missões dela. Mas qual que é a missão, né, da Tamires? Uhum. Dentro da Terra, vamos dizer assim, né? Então é dessa forma. Mas a ideia justamente é essa. Qual que é a missão da sua empresa? Em 2 anos, 3 anos, X, Y, Z. Uhum. Loucura, não sei o quê. Não, é a missão da empresa. E Sim. para aí ela tem a missão, entendeu? Que aí você vai criar as metas para poder se tornar isso que você quer fazer. Sim, é porque tem gente que eu acho assim, isso é legal, essa coisa da organização, é porque eu acho que não é uma coisa que o brasileiro em si faz, sabe?
Se Como? Não, plane... por quê? Eu acho que não é uma coisa que o brasileiro tem dentro da cultura dele, a questão do se Ah, planejar, se organizar, né? O que vai ser daqui 10 anos, 5, 8, 3 meses. E isso é uma coisa que é muito complicada das pessoas pensarem. Por isso que eu acho que a questão da organização ser liberdade é uma coisa muito real, né? Porque a gente fica preso à nossa vida. Mas a gente pode muito bem. Gente, essa aqui é a trufa, tá? Ela tá em cima da mesa agora. A gente fica muito preso com as nossas coisas e a gente não se dá a liberdade de falar, tipo, eu vou falar não para esse compromisso hoje, vou colocar ele para uhum. amanhã, porque eu tenho uma meta a atingir. Então eu preciso primeiro fazer isso para mim, né? Então, eu acho que é uma coisa muito legal investir em organização, em querer planejar, sabe? Querer se organizar, para você ficar bem mesmo, ficar melhor. Porque senão você vai ficar ansioso, é o que acontece, né? E é muito real isso que você fala, porque as pessoas aqui, elas têm a mentalidade ainda que organização, a gente é uma coisa robótica, é tudo certinho, não sei o que lá. E Eu não não é, né? sou. Realmente não é. É tipo assim, nossa, tudo certinho. Não é. Eu não É gosto de questão de respeito. rotina. Nossa, o que eu mais escuto de cliente que eu acho engraçado. Ari, pra quê? Eu não gosto de rotina, eu gosto de viver cada dia de um dia diferente e tal. Cara, nenhum dia é igual. Isso não Não é. interessa. Você pode ter lá na sua agenda, igual o mesmo compromisso que você vai ter ontem, você pode ter ali. Só que não vai ser uma coisa igual. Você não vai atender a pessoa da mesma forma, você não vai ter o mesmo insight. Mas se você não tem essa rotina, o viver à deriva é muito perigoso. Eu acho que E os projetos são construídos com rotinas. exatamente. É igual Alice, né? Acho que você citou uma vez Alice, eu amo Alice no País das Maravilhas, é meu filme preferido, que fala de Aham. quando você não sabe para onde, né? Você não vai para lugar nenhum, tipo, não, Qualquer caminho serve, né? qualquer caminho então o legal de você colocar um objetivo, por menor que seja, né? Tipo, eu tenho um objetivo de ganhar R$ 1 milhão daqui 3 anos. Tem gente que fala, nossa, é impossível, mas se você parar para pensar em cada coisa que você pode economizar, em que você pode investir, em, sei lá, virar afiliado, ou então trabalhar com empresas, vender Rinodê, sei lá, vai fazer alguma coisa. Dá para atingir, né? Você tem que colocar, claro, um tempo real também. Você não vai falar, quero ganhar 1 milhão amanhã, joga na Mega Sena e reza, né? Tem uma. Eu não vou lembrar agora aqui, isso que você está falando, do 1 milhão, a ideia, e a gente não pensa dessa forma. Tem um pensador, não sei se é filósofo, assim, né, mais antigo, ele colocou uma frase, eu não vou saber falar a frase exatamente, eu fiquei lendo ela várias vezes, que, sabe quando. Eu acho até foda. Você lê o negócio e não entende o que está escrito. É muito humilhante isso para mim. Eu li o negócio e não consegui entender o que está escrito. Mas o que ele quer dizer, basicamente, é o seguinte: quanto mais longo você colocar um projeto, mais difícil. Como você falou de carro. Vamos pensar em carro. Eu quero ter uma Ferrari, né? Eu quero ter uma Ferrari. E você vai trabalhar em cima para ter aquela Ferrari e tudo mais, e vai executar. Passou lá, você falou para colocar, vamos por em 5 anos, você teve uma Ferrari. Passou os 5 anos, você não tem uma Ferrari, mas você tem, não sei, você tem um Compass, você tem um Land Rover, você tem, vamos falar um carro um pouco antes ali, você tem um Corolla, entende? Que é um carro bom. Você tem uma SW4, que é um carro já mais caro. Então, pô, você não chegou na Ferrari. Mas, cara, o tanto que você trabalhou, você chegou nesse carro. Então, quanto maior o seu desejo, mais longe você vai. Entende? É isso que eu quero dizer. Porque se você não tiver esse desejo muito alto, pensa se você tiver um desejo baixo. Eu quero ter, né? Eu quero ter um carro mais simples. Aí você chegou nele, acabou. Então coloca a sua régua para cima e trabalha, mesmo que você não chegue lá no limite. Mas com certeza, a metade do caminho entre o que você tem e a Ferrari vai ser muita coisa, sabe? Vai ser muito grande. Então tenha, depois eu vou até mandar para você, Tamires, você ver a frase que ela é bem. Então, mas a ideia é essa: coloque uma meta alta, que a sua régua vai subir muito. Se você chegar na metade dela, já vai ser muito alto. O sucesso já vai ser grande.
entendeu? Você não chegou na Ferrari, mas a metade da Ferrari é muita coisa do que você jogar para baixo. Então é essa a ideia mesmo, tem que pensar lá na frente, pensar grande realmente. Legal. E é legal também falar que nesse momento que você chegou, concluiu os 5 anos que você queria ter uma Ferrari, talvez não tenha conseguido a Ferrari, mas conseguiu aí, sei lá, eu não entendo nada de carro, mas o seu Jeep, não sei, Aham. pra você parar e comemorar isso, tipo, pensar, putz, eu tenho um Jeep e uma casa, então tá, eu ainda quero essa Ferrari? Quero, agora tá muito mais perto, dá pra, tipo assim, 2 anos eu consigo então ter, né? Ou se você, é o que você falou, será que eu ainda quero mesmo? Entendeu? Às vezes você chega e fala, caramba, aqui tá muito bom, tô muito bem. Aí você dá uma tranquilizada, é onde você vai reavaliar, né? Você vai ver que às vezes não, a família cresceu e não cabe na Ferrari, gente, tá? A Ferrari é pequena, se você for demorar muito Vai para ter que ser vai ter que ser o Compass mesmo, que é maior. legal. Deixa eu te falar. Você tem algum livro, alguma coisa que você queira indicar também para o pessoal, para eles poderem estudar mais sobre isso? De livros, cara, eu acho que um livro muito gostoso de ler, tem um livro sim, eu acho que é um livro muito gostoso de ler. Eu li um tempo atrás, mas ele ainda é muito referência. Eu até acho que tem uma postagem falando no Instagram sobre ele. Hum, É o livro do A Única Coisa, tá? Deixa eu ver se esse aqui, ó. a única coisa? Este aqui, ó. Ah, legal. Foco pode trazer resultados extraordinários para a sua vida. Massa. Tá? Esse livro aqui, ele é um livro muito gostoso de ler, não é um livro grande, mas é muito, muito, muito bom para ler. Assim, é uma leitura muito agradável, fala muito sobre isso que a gente está falando. Então, com certeza vai para quem não leu, tenho certeza que vai gostar desse livro. E dá para tirar uns insights legais, então, dele, né? Muitos, 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 muitos. Legal. É um livro que eu tenho ele como sempre, eu sempre estou constantemente lendo coisas nele ali, porque tem muita, é um livro que já tem um tempo, mas ajuda muito. Legal. E uma frase, assim, Sil, que você tem para sua vida, assim, quando você tá lá todo desorganizado, você pensa nela e fala, cara, é um mantra. Difícil, Cara, olha, não é um mantra, mas eu sei, não, mas a que eu trago hoje não é essa que a gente já falou. Eu trago essa frase em relação a isso, que essa questão em relação à organização é igual à liberdade. Para mim, isso eu falo assim, mas você sempre foi assim? Não. Desenvolvi, trabalhei, continuo estudando, estudo sobre isso, gosto muito. Né? Tem gente que fala que eu tenho vantagem porque eu sou virginiano. Não, pode ser verdade ou não, com mas certeza. enfim. Mas é, liberdade, organização para mim é liberdade e eu falo para todo mundo. É um processo que trabalha ele aos poucos, não queira virar a chave de uma vez, mas é um processo que ele vai se tornando cada vez mais prazeroso e automático, Legal. sem, sem questão nenhuma. Eu acho que outra frase que também remete bastante você é a questão, que é uma frase que tem até lá no seu Instagram, que é a vida não é só planejar, você precisa executar. Que a gente também não precisa ficar só, tipo, colocando na agenda tal. A gente tem que dar o stick, né? De ok, eu fiz, para concluir esses planejamentos, né? Sim, 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 sim. Você falou. Porque tem para mim a questão assim, organização para mim se remete a café, organizar e executar, né? Tem que ter um café antes, sempre importante. Opa, Mas não é só planejar. A gente tem um costume muito de planejar, 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 planejar e ficar sonhando, 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 sonhando. Ok, legal. Põe no papel, põe em algum arquivo, mas tem que executar, tem que fazer, tem que levantar, tem que mexer, ou seja, levantar mais cedo ou o horário que você que for acordar, mas tem que executar. Senão ninguém vai fazer para você. É igual você construir uma meta. Sempre entenda o seguinte: meta é sua, não pode depender de ninguém, tá? Se depende de outra pessoa, a meta já não é sua, tá? Sempre depende da gente. A execução só depende da gente mesmo.
Legal. Bem legal. Fala aí um pouquinho do que você faz, então, da mentoria. Tem algum curso que eu posso fazer com você? Eu vi que você também tem aqui, ganhe 2 horas a mais no seu dia lá no Instagram. Então, Uhum. como é que funciona isso? As pessoas podem te chamar? Como que é? Podem, lá no meu Instagram, pode mandar um direct também, lá no meu Instagram, sem problema nenhum, tá? Pode mandar um direct. A gente tem um curso que são 7 encontros, 7 aulas ao vivo, para ganhar, né, nesse processo de ganhar até 2 horas a mais por dia. São 7 encontros, é uma mentoria em grupo. Eu tenho a mentoria individual, mas tenho também a em grupo, tá? A individual, eu trabalho específico a realidade da pessoa. A em grupo, para quem não tem essa noção de organização, de como construir uma meta, que a gente fala isso também, de construir uma meta passo a passo para construir meta, para organizar, até para colocar em prática essa mentoria em grupo. Quem tiver interesse de participar, pode mandar um direct para mim, que a gente vai trabalhar isso. Então, se você não tem noção de como é se organizar, por onde eu começo, vem para a mentoria em grupo, que lá eu tenho certeza que isso vai mudar a sua forma de pensar, a sua forma de ver uma agenda, de não ver ela como inimiga, tá? E vai te ajudar bastante. Se você quiser algo mais específico, também tem a mentoria individual. Legal. Eu acho legal, assim, principalmente nos meus alunos que estão fazendo lançamento de produto digital, estão Uhum, começando uhum. agora a entrar mesmo na questão do marketplace, que é o Instagram, né? Estão entrando como vendedores, fazer a mentoria com o Silvio para ajudar a se organizar nesse sentido. Bom, o que eu faço primeiro? Não, primeiro eu vou postar isso, vou fazer Uhum. um e-book, vou, né? E por partes, Exato. porque é um processo para quem trabalha com produto digital, para quem trabalha com o meio online, sabe que parece muito fácil para quem está vendo, porque a pessoa só vê lá Aham, pronto. aham. Ah, só gravar vídeo. Mas é um processo que é muito mais intenso e é exaustivo e mental. Então é legal ter uma organização, às vezes separar uma agenda só para isso, ter um checklist, né? E eu acho que isso Um é roteirinho ali, né? Alguma coisa. eu acho que isso é legal. E eu acho que para os meus alunos que estão assistindo, vale a pena entrar em contato para poder conversar sobre a mentoria, principalmente se for fazer lançamento de produto, que é uma coisa Uhum. legal de você organizar. Tal semana isso, outra semana isso, né? Para não ficar aquela maçaroca lá e você fazer tudo de qualquer jeito, né? E, exatamente, exatamente. Então, não é Bom, só, que nem você falou, não é só gravar um videozinho, né? Tem que se preparar para isso. tem que estudar muito, né? E aí, você quer falar mais alguma coisa? Deixar um recado para a gente poder encerrar essa aula ao vivo? Essa aula ao vivo eu vou deixar ela em público, tá público, inclusive, aqui, né? Lá no YouTube. Show. Vou deixar lá e daí quem quiser compartilhar também pode compartilhar. Foi uma aula bônus que eu resolvi fazer e convidar o Silvio para poder me ajudar a agregar valor, porque hoje em dia ninguém faz nada sozinha. E eu acho que quando a gente tem uma ajuda, ainda mais quem organiza, é melhor ainda, né? Foi ele mesmo que me passou hoje à tarde. Vai ter a aula? Vamos lá, vamos organizar. Vamos alinhar isso aí. Não, que isso, eu quero, acho que eu falei bastante ali, quero só, obrigado o convite, agradecer bastante, foi bem gostoso, gosto demais de falar desse tema, né, gosto mesmo, é um tema que eu acho, assim, faz parte, aí, é o que a gente tá falando, né, isso faz parte da minha missão, querer ajudar as pessoas a elas melhorarem, a elas, né, darem um passo à frente em alguma coisa que ela quer melhorar, se for na parte de organização, de construir alguma coisa, eu sou muito feliz em falar sobre isso aí, gosto bastante. E obrigado de verdade, Camilo. Foi show. Obrigada, Sil. Eu vou encerrar por aqui então e vou deixar lá nos comentários do YouTube o seu Aham, Instagram, tá? Para o pessoal aham. entrar. E tomara que a gente faça mais encontros desses. Que eu também achei Vamos, super se for por legal, mim, mas nós vamos anotei fazer. na minha agenda aqui, Beleza. tá? Falou. Um beijo. Beijo grande. Valeu. Tchau, Falou. tchau. Tchau.